Queridíssimos amigos do meu canal, já se inscreveram no canal? Já deixaram seu like, seu comentário? Já ligaram o sininho lá? Não? Então vamos fazer isso, meus jovens maravilhosos brasileiros, também alguns estrangeiros, né? Prazer enorme falar com todos vocês aqui novamente no canal. E hoje a gente vai falar de um dos melhores linebackers da história da NFL. O nome dele é Luke Kuechly, que esses dias decidiu se aposentar aos 28 anos, depois de atuar na NFL por 8 temporadas, né? Foi até um anúncio triste, né? E dava toda a impressão que Luke Kuechly realmente já não estava mais 100% fisicamente. E jogava com uma velocidade, uma agressividade realmente impressionante, um dos jogadores mais físicos da NFL e, para mim, sem dúvida, um dos melhores linebackers da história da liga, né? Jogou ao lado do Thomas Davis lá em Carolina por tantas temporadas, né? Belíssima dupla de linebackers, ajudou o Carolina Panthers a chegar ao Super Bowl na temporada de 2015 com 15 vitórias, enfim, um atleta que fazia absolutamente tudo dentro de campo. Né? Ótimo contra o jogo terrestre, excepcional contra o passe, 18 interceptações desde que entrou na liga em 2012, melhor marca nos últimos 8 anos por um linebacker. Se a gente olhar, começar a falar de Hall da Fama, o Mike Singletary, por exemplo, que jogou de 81 a 92, teve 7 interceptações em sua carreira, né? Quer dizer, ele foi eleito para a seleção da NFL, né, o All-Pro, 5 vezes. Brian Urlacher, que jogou de 2000 a 2012, que está no Hall da Fama, também foi 5 vezes. Né? Quer dizer, 7 vezes consecutivas sendo Pro Bowler. Apenas um linebacker que está no Hall da Fama conseguiu, pelo menos 7 vezes seguidas, foi o Mike Singletary, que conseguiu 10. Né? O Luke Kuechly também foi eleito o melhor jogador, o melhor calouro defensivo de 2012 e o melhor jogador defensivo de 2013. Apenas um dos 30 linebackers no Hall da Fama conseguiu isso, Lawrence Taylor, né? Em temporadas consecutivas, já começando a sua carreira assim. Então, ele tem o currículo, na minha visão, para entrar no Hall da Fama. A única questão é o tempo, né? Jogou por apenas 8 temporadas. Né, como eu mencionei, Mike Singletary 12 temporadas, e o Brian Urlacher com 13, né, e o Lawrence Taylor teve uma carreira longa, e o Junior Seau jogou de 1990 a 2009, né, mas eu acho que ele tem o currículo, sim, para entrar no Hall da Fama. E já que eu mencionei o Junior Seau, né, a gente sabe que esses jogadores da NFL cada vez mais estão sofrendo com sequelas depois de se aposentarem, né? Doenças no cérebro, alguns jogadores se suicidando, que foi o caso do Junior Seau, por exemplo, que ele deu um tiro no peito porque ele queria deixar o cérebro para ser estudado. Né? Então, assim, a questão é muito, muito grave e não dava mais fisicamente pro Luke Kuechly, com a velocidade que ele jogava, com a intensidade, não dá mais para jogar 10, 12 anos sabendo da ciência por trás de tudo isso. Né? Os jogadores hoje eles são muito bem pagos. O Luke Kuechly ganhou mais do que 60 milhões de dólares em sua carreira. Né? Quer dizer, antigamente não era o caso. Por exemplo, Eric Dickerson, que eu tive o prazer enorme de entrevistar, né? Um dos grandes running backs da história da NFL, me falou que, olha, a temporada de calouro dele, né? O John Elway assinou por $1 milhão e ele estava ganhando 135 mil dólares naquela temporada, né? Que ele quebrou o recorde de calouro de jardas terrestres, um recorde que existe até hoje. Então, assim, hoje os jogadores têm o privilégio de se aposentar depois de 7, 8, 9 temporadas, né? Porque financeiramente eles vão estar bem por muitos e muitos anos, né? Gerações, talvez. Não é verdade? Antigamente não era bem assim, então existia um sacrifício, eu acho que até um pouquinho maior, e não tinha ciência por trás de tudo isso que hoje existe, né? Então são vários fatores. Então, será que a gente vai ver isso cada vez mais? Eu acho que a gente tem visto isso cada vez mais nos últimos anos, né? Com atletas se aposentando precocemente. O Patrick Willis, por exemplo, excepcional linebacker por tantos anos no San Francisco 49ers, também se aposentou cedo. Não é verdade? Quer dizer, por exemplo, o Calvin Johnson, né, o wide receiver, ele poderia ter jogado muitos anos a mais e se aposentou cedo. Eu lembro que foi um choque quando o Barry Sanders, nos anos 90, se aposentou depois de 9 temporadas com ainda muita gasolina no tanque.
né? Então, assim, o jogo é pra lá de violento, né? A pessoa não gosta muito quando eu falo isso, mas é um fato, né? Uma vez eu vi um jogo de pré-temporada lá em Jacksonville, né? Que eu fiquei na terceira fileira. Uma coisa é você ficar lá em cima e outra coisa é você ficar na terceira fileira vendo de perto. Você escuta o barulho, você vê a velocidade do jogo, as colisões são simplesmente impressionantes, né? Então, não tem como culpar aqui o Luke Kuechly. Agora, a questão do Hall da Fama como que o pessoal do Hall da Fama, né, que vota e tudo mais, vai tratar a carreira do Luke Kuechly, né? Como vai enxergar, assim? Porque muitos linebackers que estão lá, como eu disse, né, muitos anos de NFL. Aí o Luke Kuechly, com apenas 8 anos, já recebe voto para entrar no Hall da Fama. E isso pode ser algo que jogue contra o nosso queridíssimo Luke Kuechly. Eu tava falando de jogadores que também se aposentaram precocemente. No ano passado, o Rob Gronkowski, por exemplo, né? Então, quer dizer, a NFL perdendo realmente algumas estrelas. Então isso daí é uma questão pra gente ficar de olho, mas sem dúvida, por tudo que eu já vi de Luke Kuechly, pra mim, sem dúvida, tá lá na prateleira de cima, entre os melhores linebackers que eu já vi jogar, né? Lá com o Brian Urlacher e com o Junior Seau e com o Lawrence Taylor fica um pouquinho acima, né? Mas prateleira parecida, né? Então, eu acho que ele merece. Vamos ver o que acontece. Mas é uma pena a NFL perde um grande jogador, mas eu fico feliz que ele esteja pensando em sua saúde e se tem alguma coisinha errada, eu acho que ele escolheu um momento corretíssimo de pendurar as chuteiras. Falamos em breve, deixe seu like, seu comentário e vamos nos falando aqui no canal, meus jovens sensacionais do Brasil e do mundo. Tchau!